Havendo nome legal, declaro aberta a sessão deste dia 26 de 2 de 2018, TRRN. Ato da sessão anterior, aprovada. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Sem proposição. Sem proposição? Na ordem administrativa, expediente não temos, né? Na ordem administrativa também não temos. Então vamos à ordem adicional. Recurso eleitoral 264-10. Citação oral, doutor Abraão, Santana do Matos, 18ª Zona Eleitoral, Angicos. Relator juiz André Luiz Medeiros Pereira. Cassação de diploma. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido Paulo de Tarso Bezerra. Presidente, eu tenho suspeição nesse processo. Suspeição do doutor Vladimir. E doutor André, relator, em mesa, excelência. Vossa Excelência, Convocar a doutora Adriana, não? sim, doutora Adriana está presente, né? Então, convocando para funcionar. Tá. Processo é reivindicado por Vossa Excelência. E vejamos direto um suscito relatório que fala que, de acordo com a inicial, o candidato declarou em sua prestação de contas... Doutor André, rapidinho, doutor André, pela ordem. Está errado. Não, eu estou vendo, perdão, inclusive, é porque consta na capa o meu nome com o juiz impedido. Eu não sei se... eu creio que porque o senhor estava próximo do final do biênio. Era impedido para a distribuição. Pronto, ok. Não, Verdade, é é verdade. eu não me lembrava disso, está explicado. É Mas eu não verdade. estou impedido, na verdade. Era impedimento para a distribuição. Exato. Retomando, senhor presidente. Pois não. De acordo com a inicial, o candidato declarou em sua prestação de contas despesa no valor de R$ 305,69, referente a serviço de assessoria jurídica, contábil e material de propaganda, sendo omitidos gastos com automóveis cedidos ou locados, inclusive a aquisição de combustível, seja para atualização na campanha, seja para divulgação de propaganda eleitoral mediante carro de som. Na sentença recorrida, o juiz Acor julgou improcedente a demanda, entendendo pela ausência de provas robustas para as despesas ilícitas apontadas, bem como de relevância jurídica das irregularidades, caso praticadas, para comprometer a moralidade da eleição e acarretar a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei das Eleições. Suas razões alega o recorrente que o depoimento do próprio recorrido, das testemunhas, em conjunto com as irregularidades apontadas na inicial, são suficientes para caracterizar o ilícito. Foram apresentadas contra-razões, nas quais o recorrido reitera os argumentos postos na defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A relatório, senhor presidente. Entre o seu relatório, aprovado. Posso lhe dar a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente e outros julgadores, representante do Ministério Público, o caso é de uma simplicidade patente, excelências. Em tempos em que campanhas eleitorais são marcadas por gastos excessivos, o candidato recorrido fez justamente o contrário. Aliás, no pleito 2016 em especial, houve todo um clamor da sociedade no sentido de que as campanhas fossem mais baratas. A própria campanha eleitoral foi reduzida pela metade do seu tempo de duração e, realizando muito bem isso, o recorrido conseguiu lograr isso naquele pleito para vereador de Santana do Matos, com gastos bastante reduzidos realmente, gastos praticamente irrisórios com assessoria jurídica e assessoria contábil. Na verdade, excelências, para dizer a verdade, essa ação ela sequer deveria existir, e pior ainda o seu recurso. O recurso em face da sentença ela é incapaz de apontar um único indício sequer de que o recorrido efetivamente teve gastos, e se teve gastos, esses gastos não teriam sido declarados, porque de fato a prestação de contas apresenta despesas ínfimas. Então, excelência, na verdade, o recorrido realizou aquele que é o grande clamor da sociedade. Conseguiu fazer uma campanha sem grandes despesas, o seu veículo mesmo não foi utilizado na campanha porque o veículo estava quebrado em Natal, tem prova nos autos nesse sentido. E o recurso ministerial chega a apontar para, na visão da defesa, evidentemente, o absurdo de que, tendo ele participado de comícios eleitorais, o gasto com o comício deveria ter sido apontado. No entanto, o comício foi realizado pela campanha majoritária. Nós não poderíamos jamais admitir fossem os gastos com o comício divididos proporcionalmente em todos aqueles que tiveram a palavra.
Quer dizer, simplesmente porque eu peguei no microfone, a partir dali eu teria que custear o comício, o que seria absolutamente inadmissível. Então, diante disso, excelências, tendo, eu repito, o recorrido, na verdade, realizado o grande anseio da sociedade, que é realizar uma campanha barata, e mesmo assim lograr isso nas urnas, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, e, aliás, como foi muito bem colocado nas razões do parecer ministerial, que retornou à Justiça para a atuação do Ministério Público nesse processo, no sentido de que a resignação deve ser desprovida. Muito obrigado. A discussão do presente processo gira em torno da alegada omissão de despesa com veículos utilizados em campanha, inclusive carro de som para publicidade ou gasto com combustíveis. Consta dos autos os seguintes documentos: declaração de oficina de que o veículo estaria em manutenção no período de 29 de agosto de 2016 a 29 de outubro daquele ano, certidão da zona eleitoral, 28ª zona eleitoral, informando a inexistência de cadastro de veículo para propaganda eleitoral em nome do candidato recorrido, comunicação do posto de combustível de Cajarana de que não foram encontrados gastos com combustíveis em nome do recorrido. Em audiência, as testemunhas afirmaram que deram carona ao candidato para alguns comícios, versão também do próprio recorrido, o qual acrescentou que apenas utilizou o veículo próprio no primeiro comício, pois teve que enviá-lo para reparo. No tocante à contratação de carro de som, o recorrido nega a realização de despesas e as testemunhas afirmaram que não presenciaram a veiculação de propaganda eleitoral do recorrido neste meio. Ademais, o Ministério Público não juntou qualquer documentação em sentido contrário. Como afirmado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, na sentença pelo juiz, o ACOI, nos termos da jurisprudência do TSE deste tribunal, para a caracterização dos elites previsto no artigo 30A, é indispensável, em razão da gravidade das penalidades aplicadas, a presença de provas incontestes, robustas e conclusivas dos atos praticados. Além disso, caberia ao representante 11 comprovar a arrecadação e os gastos ilícitos de recursos da campanha, ônus do qual não se desincumbiu. Trago aqui precedentes, que eu vou pedir a licença para não ler, que está disponibilizado para vossas excelências, e estou encaminhando o voto, senhor presidente, no sentido de manter a sentença, e peço licença para ler um parágrafo final da sentença que diz: oportuno esclarecer que, como foi dito acima, a análise acerca da prestação de contas, independente da representação que ora se examina, digo isso porque naquela é feita uma análise mais formal acerca dos gastos de campanhas eleitorais. Já a ação de captação ou gasto ilícito de recursos nos permite um exame mais profundo dos fatos, inclusive com produção de provas. Portanto, o que motivou a desaprovação das contas do representado não ostenta a gravidade exigida para a configuração do ato abusivo. Não será considerada a potencialidade de fato de alterar o resultado da eleição. Então, senhor presidente, como afirmou o Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, ainda que comprovada, não é toda e qualquer omissão na prestação de contas que poderá levar ao reconhecimento da prática de captação ou gastos ilícitos de campanha para fim de cassação do registro ou diploma. Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença. É o meu voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Eu indago, senhores, se há algum pedido de esclarecimento e, ao mesmo tempo, indago se há alguma divergência. Todos acompanham o relator? Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Diana, funciona só nesse? Muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Agora, a prestação de contas 203/39 da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, de Natal, onde é requerente o Partido dos Trabalhadores, PT Regional. O excelente tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores referente à eleição de 2016, apresentada em entendimento à disposição estatuída na legislação eleitoral. Em análise preliminar, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias identificou inconsistências denotativas de irregularidades nas contas,
em razões das quais o Grêmio partidário foi devidamente notificado e apresentou explicações e documentação complementar. Em exame conclusivo, a seção de análise de contas emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas, em razão da persistência das seguintes inconsistências: descumprimento dos prazos para informar recebimento de doações e prestação de contas parciais, incompatibilidade entre variação dos saldos da prestação de contas retificadoras e a prestação de contas anteriormente recebida, transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas final, realização de despesas após as eleições, omissões de gastos e inocorrência de registro de despesas na prestação de contas parcial. Concluídos os autos, esta relatoria verificou que o requerente não havia sido ouvido a respeito de uma das falhas apontadas, determinando, em razão disso, nova notificação do partido, que apresentou a manifestação de folhas 344 a 347. Com vista dos autos, a Procuradoria opinou pela desaprovação das contas cumulada com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. E eu acrescento ao relatório, porque isso foi na sexta-feira passada, o partido apresentou um requerimento, isso nesse momento o processo já estava com pedido de pauta, no sentido de que fosse mais uma vez os autos retirados de pauta, para com fundamento no disposto no artigo 40 da Resolução 23.546 de 2017, fosse aberto novo prazo para vista às partes para apresentação de nova manifestação, tendo em conta que nessa resolução há sim essa previsão de alegações finais no prazo de 3 dias após o encerramento da produção de provas. Como se trata de pedido formulado já quando o processo estava pautado, eu, ao invés de analisá-lo monocraticamente, preferi trazer para a Corte e deliberar. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Senhor presidente, quanto a esse requerimento do partido, que eu trago como se for uma questão de ordem para a deliberação da Corte, eu destaco que a prestação de contas em análise, ela se trata da prestação de contas relativas às eleições do ano de 2016. Prestação de contas essa que é regulamentada pela Resolução 23.463 do Tribunal Superior Eleitoral. Estando o rito do análise e julgamento das contas previsto no artigo 63 e seguintes daquela resolução. O requerimento do partido é no sentido de que seja observado o rito do artigo 40 da Resolução 23.546 de 2017. Resolução essa que foi aprovada pelo TSE em dezembro de 2017. No entanto, essa nova resolução, ela tem por objeto as prestações de contas anuais, aquelas a que os partidos estão obrigados a apresentar até 30 de abril do ano seguinte à realização das receitas e das despesas. Ou seja, esta resolução 23.546 é inaplicável à espécie, porque ela tem regramento próprio, que é a resolução 23.463. Então, nesse sentido, por inaplicabilidade da resolução 23.546 ao rito da prestação de contas de eleições, eu voto no sentido de indeferir o requerimento do partido e manter o julgamento com o procedimento da resolução 23.463 na data de hoje. Todos acompanham alguma divergência à decisão do relator? Todos acompanham? Com o relator. Então, a unanimidade indeferido o pleito, mantendo o julgamento para hoje. Vossa Excelência continua com a palavra. Passando ao voto, senhor presidente, eu digo que a matéria da prestação de contas, ela está prevista na Lei 9.504, a prestação de contas relativa às eleições, e também na Resolução 23.463. E digo aqui o artigo, quais as hipóteses do artigo 30 da Lei das Eleições, especialmente quais são os efeitos do julgamento pela Corte a respeito da prestação de contas. E também destaco aqui sobre a portaria 488 do TSE, na qual são especificadas as falhas que podem ser encontradas nas prestações de contas, e elas são classificadas como falhas de natureza formal, como impropriedades ou como irregularidades. E nesta mesma portaria, em seu artigo 3º, é também estabelecido o efeito de cada uma dessas impropriedades, dessas inconsistências na análise da prestação de contas. E passo à análise dos autos.
Na espécie, a SACEP opinou pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, em razão de remanescerem nas contas várias inconsistências, a respeito das quais passo a fazer a análise. E eu para fins de análise, classifiquei as inconsistências apontadas pela SACEP em inconsistências relativas a receitas e inconsistências relativas às despesas, aos gastos. E, primeiro, aquelas relativas às receitas do partido nas eleições de 2016. A primeira delas é o descumprimento dos prazos para informar recebimento de doações em prestação de contas parciais. A unidade técnica apontou em seu relatório conclusivo a não observância dos prazos para registro das duas doações abaixo discriminadas. E aqui eu aponto neste quadro, que foi inclusive elaborado pela SACEP, duas doações recebidas pelo partido, pelo Diretório Regional, recebidas do Diretório Nacional e que não foram tempestivamente apontadas para divulgação pela internet. Continuo. Indicou-se que o prestador descumpriu os prazos para o envio dos relatórios financeiros de ambas as doações, para fins de divulgação pela Justiça Eleitoral na internet. E bem assim deixou de registrar a última doação, no valor de R$100.000, em sua prestação de contas parcial. Em linhas gerais, o Grêmio Político se limitou a informar que as falhas teriam decorrido em razão de, e aqui entre aspas, problemas técnicos de informática teriam inviabilizado o cumprimento dos prazos. Continuo. No ponto, insta a esclarecer que ambas as doações indicadas no quadro acima constam da prestação de contas final do requerente. Destas, apenas a segunda não fez parte das parciais. Em tal quadro, insta a observar que o proceder do partido prestador tem amparo no permissivo contido no parágrafo 8º do artigo 43 da Resolução 23.463. Então, está aqui colacionado o texto do dispositivo legal, que eu deixo de fazer a leitura. E continuo. Registre-se, ademais, a irrelevância dessa inconsistência, mercê da consolidada jurisprudência sobre o tema, segundo a qual a não observância de prazos para lançamento de informações contábeis, quando devidamente registradas na prestação de contas final, constitui mera impropriedade formal, máxime porque não tem o condão de prejudicar a atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral. E aqui eu colaciono também, precedente desta Corte, o recurso eleitoral 808-77, da relatoria do Dr. Francisco Glauber, julgado em 5 de outubro de 2017, e a prestação de contas 196-47, da relatoria da doutora Berenice Capuchu de Araújo Roque, julgada em 30 de janeiro de 2018. E continuo. Registre-se, ademais, que as doações e comentos são provenientes do Diretório Nacional do Partido Prestador, realizadas nos conformes da legislação eleitoral, razão porque é de rigor afirmar a absoluta inexistência de prejuízo à transparência das operações financeiras. O item B das receitas, incompatibilidade entre variação dos saldos da prestação de contas retificadora e a prestação de contas anteriormente recebida. No tópico, firmou a unidade técnica que, e aqui entre aspas, a prestação de contas retificadora, ora examinada, apresenta a seguinte variação de saldos, incompatível com as justificativas e documentos apresentados. E aqui está o quadro preparado pela SACEP, em que na prestação de contas original apresentava um saldo de R$500.000 e na retificadora esse saldo foi elevado para R$506.700. Conforme consta do relatório de receitas estimáveis em dinheiro, em sede de prestação de contas retificadora, o partido registrou 3 doações estimáveis em dinheiro advindas de seu Diretório Nacional, no total de R$6.700, referentes a materiais de propaganda eleitoral. No ponto, não há que se falar em inconsistência, mas sim em providência saneadora adotada pelo partido a tempo e modo. Deveras, do que se pode inferir dos autos, a aventada incompatibilidade entre as variações de saldos funda-se na ausência de recibos eleitorais e no registro da receita somente em fase de diligência. Não obstante presentes, ambas as circunstâncias não amparam sequer um juízo de ressalvas. A uma, porque a teor do artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da Resolução 23.463, a obrigatoriedade de emissão de recibos eleitorais é ressalvada nas hipóteses de doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
E a duas, porque a retificação da prestação de contas é um instrumento previsto na norma de regência, a qual, entre outras hipóteses, autoriza a sua utilização no caso de cumprimento de diligências que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas. E aqui eu colaciono o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei das Eleições, que dispõe exatamente sobre essa possibilidade de retificação da prestação de contas para atender às diligências dos órgãos técnicos na análise daquela prestação de contas. E continuo. É dizer, portanto, a ausência de informação sobre receita e ou dispêndio de campanha na prestação de contas final pode ser sanada por intermédio da apresentação de prestação de contas retificadora, razão porque se mostra inviável, ao menos a prioristicamente, inadmitir ou censurar a adoção desse procedimento. E aqui eu aponto diversos precedentes, tanto do TSE quanto desta Corte de Contas. No tópico, destarte, resta afastada a inconsistência relativa à retificação das contas. E passo a analisar as inconsistências apresentadas relativamente ao dispêndio. A primeira delas é transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas final. Com base em dados constantes de outras prestações de contas, a SACEP também apontou que o diretório partidário deixou de informar 3 doações estimáveis por ele realizadas em favor de candidatos, somente vindo a fazê-lo por intermédio de retificadora. Em razão disso, a SACEP concluiu que se tratar de falha insanável, representada pela omissão de informações que somente foram prestadas após terem sido detectadas e apontadas em sede de diligências. Por primeiro, urge esclarecer que a operação em comento diz respeito a repasses a candidatos do material de propaganda recebido pelo prestador de seu diretório nacional, conforme já tratado no tópico 1b. De modo que, embora equivocadamente analisada pela unidade técnica como receita, a rigor, os valores informados em sede de retificação possuem natureza de gasto eleitoral. Logo, na linha do quanto consignado, de igual sorte, o registro das operações por ocasião da prestação de contas retificadora, despido de incongruências, como nas espécies, é de per si suficiente para atender à exigência principiológica de transparência das contas. Com efeito, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, seguem regramento diferenciado, de modo a se permitir um maior dinamismo na propaganda eleitoral. Assim, embora todas as doações devam ser contabilizadas nas respectivas prestações de contas, o donatário não é obrigado a emitir recibo eleitoral, enquanto que o doador somente é obrigado a comprovar o gasto, se responsável pelo pagamento da despesa. E aqui eu colaciono a redação do artigo 6º e do artigo 55. Sob esse aspecto, portanto, não há que se falar em quaisquer inconsistência nas contas. O item 2 dos dispêndios, realização de despesas após as eleições. De acordo com os autos, o partido realizou uma despesa no valor de R$6.000, referente à contratação do advogado Victor Darlan Fernandes de Carvalho Oliveira, para prestar serviços advocatícios concernentes exclusivamente à assessoria e consultoria jurídica, no período de 16 de agosto a 1 de outubro de 2016. O contrato e as notas fiscais estão acostadas aos autos nas folhas apontadas. Ante tal cenário, assinalou o setor técnico a existência de falha caracterizada por realização de despesa após a data da eleição, ocorrida em 2 de outubro de 2016, em violação ao disposto no artigo 27, caput e parágrafo 1º da Resolução 23.463. Em sua defesa, o partido informou que a referida despesa compõe a dívida de campanha a ser paga nos termos da legislação pertinente e contrato mencionado, circunstância em que o pagamento a posteriori encontra amparo na norma de regência. Entretanto, pontuou a SACEP, consta da prestação de contas que o serviço foi prestado em data posterior à eleição, em descumprimento à norma em comento. Diante disso, e considerando que a unidade técnica não indicou qualquer documento, procedi a uma exaustiva averiguação dos autos e não encontrei nenhum elemento indiciário da prática dessa irregularidade. Mas, antes, o que se tem cabalmente demonstrado é que aquela despesa, contratação de advogada, foi realizado no período permitido pela legislação eleitoral. Aqui, explicando a Vossa Excelência, não está nem no voto escrito, mas está implícito, o que ocorreu após a data das eleições foi o pagamento da despesa, e não a realização da despesa. A despesa, com efeito, realizou-se
dentro do período permitido. E pagar contas entre a data da eleição e a data da prestação de contas é permitido pela legislação eleitoral. Terceiro ponto, omissão de despesa. Nos termos da unidade técnica, o apontamento de falhas sob essa ótica tem por base a existência de divergência entre a prestação de contas em exame e a de uma candidata beneficiária de doações, realizada pelo partido prestador. A SACEP assim pontuou: foram identificadas inconsistências no confronto entre as transferências diretas registradas pelos beneficiários em suas respectivas prestações de contas e o que fora registrado pelo partido político, revelando indício de omissão na identificação de gasto eleitoral, infringindo o disposto no artigo 48, inciso 1º, a linha C, da Resolução 23.463. De fato, colhe-se dos autos que o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores realizou uma doação de materiais de propaganda eleitoral a Maria do Desterro Holanda de Nogueira Costa, candidata da legenda ao cargo de vereador no município de Campo Grande. Eis a divergência de informações prestadas nas respectivas contas. A candidata, na prestação de contas dela, indicou que o valor dessa doação foi de R$ 360, ao passo que o partido indicou que o valor dessa doação foi de R$ 720. E em ambas as prestações de contas é apontado absolutamente o mesmo recibo eleitoral, a indicar que se trata de verdade da mesma doação, apenas uma divergência sobre o valor, já que o candidato apontou um valor e o partido outro. Intimado para se manifestar a respeito desse específico ponto, o Grêmio Político sustentou se tratar de flagrante equívoco na prestação de contas da beneficiária, ou seja, que a prestação de contas dele, partido, estaria correta. Em abono à sua argumentação, fez referência ao recibo eleitoral constante da folha 122. Assiste razão à agremiação. Deveras, as informações prestadas pelo partido encontram respaldo nos autos, haja vista que a folha 122 consta recibo eleitoral com a mesma numeração, emitido e assinado pela candidata beneficiária, concernente à referida doação estimável em dinheiro, no importe de R$ 720. É dizer, pois, não há que se atribuir ao partido qualquer responsabilidade pela aventada divergência. Ou seja, se houve erro, foi na prestação de contas da candidata e não na prestação de contas do partido. Quarta inconsistência apontada pela SACEP, também relativa à omissão de despesas. De acordo com a análise técnico-contábil, foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indício de omissão de receitas, infringindo o disposto no artigo 48, inciso 1º, a linha C da Resolução 23.463. Por primeiro, impende esclarecer que a inconsistência aqui tratada pode render ensejo à omissão de gasto e não de receita, como equivocadamente assinalado pela unidade técnica. A SACEP verificou que não consta da presente prestação de contas uma série de transferências de recursos estimáveis em dinheiro realizadas pelo partido prestador em favor de outros prestadores de contas. E aqui a relação apontada pela SACEP de 9 doações realizadas pelo partido que não estariam relacionadas na sua prestação de contas. Como de plano se pode inferir, as 9 operações apontadas como omitidas dizem respeito a doações de recursos estimáveis em dinheiro, consistentes na espécie de repasses a candidatos de materiais de propaganda eleitoral. Em tais situações, de acordo com o quanto alhures tratados, ao doador, no caso o partido, somente compete registrar as transferências em sua prestação de contas. Nesse cenário, destaque, cabe perquirir apenas se houve o lançamento de tais informações na prestação de contas do partido, circunstância facilmente aferida mediante consulta ao relatório de doações a terceiros do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE. Na hipótese, esta relatoria procedeu à referida consulta, constatando que, das 9 operações relacionadas pela unidade técnica no item 4.4 do parecer 41 de 2017, apenas 5 foram registradas, ficando de fora da contabilização aquelas transferências indicadas na tabela acima pelos números 2, 5, 7 e 9, que somam a importância de R$ 3.870. Ou seja, dessas 9 que o partido indica que não teriam sido relacionadas, na verdade 5 foram. Está no sistema da Justiça Eleitoral. Apenas 4 não foram, que são essas 4 indicadas no parágrafo que acabo de ler, que totalizam R$ 3.870. Ainda no contexto dos eventos aqui tratados,
insta a analisar a inconsistência assinalada no item 4.5 do parecer. A inconsistência apontada no parecer é a seguinte: foram declaradas doações diretas realizadas a outros prestadores de contas que não constam da base de dados da Justiça Eleitoral, o que revela indício de omissão de gasto eleitoral, infringindo o disposto no artigo 48, inciso 1º, a linha G da Resolução 23.463. E aponta aqui um quadro em que, segundo a SACEP, essa doação de R$ 450 realizada em favor do Diretório Municipal do PT em São Bento do Norte não teria sido registrada na prestação de contas. No particular, sobreleva de logo registrar que o apontamento técnico se mostra manifestamente descabido. É que, na realidade, este diz respeito a uma doação já analisada no presente tópico e tida como não omitida, que é o número 4 da tabela acima, que foi uma doação realizada ao candidato Dercílio Moraes. De modo que, apesar do genuíno esforço empregado, não consegui superar a incongruência assinalada na análise técnica, uma vez que a omissão ventilada neste item já havia sido indicada no item anterior. Em juízo de conjectura, considerei a hipótese de doação a terceiro não candidato, de maneira que procedi à detida pesquisa dos autos e encontrei o recibo eleitoral da doação assinado pelo donatário, a folha 151, candidato a vereador em São João do Sabugi. Daí, consultei dados disponíveis em sítios eletrônicos da Justiça Eleitoral e constatei a regularidade da candidatura beneficiária e o devido registro da doação na correspondente prestação de contas. Inexiste, portanto, a aventada falha indicada no item 4.5. Na verdade, o setor técnico confundiu essa doação. Essa doação é a mesma realizada ao candidato Dercílio, que consta do item anterior. É tanto que o número do recibo é o mesmo, o número do candidato é o mesmo e o valor da doação é a mesma. A unidade técnica identificou o recibo e apontou que aquela doação não tinha sido contabilizada. E, ao mesmo tempo que identificou uma doação contabilizada e não identificou o recibo e apontou outra omissão. Ou seja, quando a gente analisa uma e analisa a outra, vê que, na verdade, uma completa a outra. E um completar a outra retira qualquer irregularidade daquela doação. Na verdade, a doação não foi ao diretório, foi ao candidato. Daí a confusão que a SACEP fez nessa análise. Quinta e última inconsistência apontada pela SACEP relativamente aos gastos, inocorrência de registro de despesas na prestação de contas parcial. Por fim, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Do exame dos autos, de plano é possível verificar que, conquanto não informados nas parciais, os aludidos gastos constam do registro final. Nesse cenário, e de acordo com o consignado no tópico 1A, tem-se uma falha de natureza formal, que não prejudica a regularidade das contas, porquanto, para além de respaldado pela jurisprudência, o proceder do partido prestador tem amparo no permissivo contido no parágrafo 8º do artigo 43 da Resolução 23.463. E aqui, senhor presidente, em conclusão, eu digo, além das falhas de natureza formal analisadas nos tópicos 1A e 2E, que são aquelas relativas a despesas não indicadas nas prestações de contas parciais, mas que foram indicadas na prestação de contas final, consta dos autos, que é o tópico 2D, que o partido deixou de registrar 4 repasses de materiais de propaganda eleitoral a candidatos, que totalizam R$ 3.870, valor correspondente a 0,65% do total das despesas efetuadas, as quais totalizaram R$ 596.140. Em tal quadra, em que, além de ser inexpressiva, a irregularidade não tem o condão de comprometer o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas é medida que encontra supedâneo na jurisprudência. E aqui eu aponto diversos precedentes, tanto do TSE quanto deste tribunal. Com base nessas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores referente às eleições de 2016. E é como voto, senhor presidente. Eu indago se há alguma divergência de qualquer dos senhores julgadores. Eu acompanho. Todos acompanham? Então, só um esclarecimento, esse valor aqui é tudo de
estimáveis, né? Então, senhor presidente, não, eu vou acompanho o relator. Eu só vou destacar que ainda quando compunha a corte de forma titular, né, não eventualmente, tinha entendido que em certos momentos essa indicação percentual não deve ser uma grandeza absoluta para impor a aprovação com ressalvas, porque em certos momentos, sobretudo em campanhas muito caras, o gasto pode ser unitariamente muito alto, e isso é algo que eu sempre tenho levado em consideração ao votar. E o relator, inclusive parabenizá-lo pela forma esclarecedora, minuciosa com que trouxe o voto, demonstrou que a irregularidade, além de ser oriunda e gerar um percentual baixo, são despesas que em si não são volumosas, são razoáveis para a prestação de conta de partido. Então, por essa razão, senhor presidente, louvando aqui o trabalho do relator, que de fato acabou até fazendo a parte técnica também, houve aqui alguns erros, alguns equívocos que foram bem apontados no voto. Eu fazendo essa louvação ao que deve ser louvado, acompanho o relator. É somente então a unanimidade nos termos do voto do relator, não é? Não temos mais processo para jurisdicional. Temos aqui uma portaria conjunta da presidência e do Corregedor Regional Eleitoral para apreciação da Corte, e se for o caso ratificar, é a questão da deliberação na forma do artigo 41, parágrafo 1º da Lei 95.04/97, que trata do poder de polícia sobre a propaganda, que deve ser exercida, é óbvio, em cada juízo, né, pelo respectivo juiz eleitoral. Apenas em Natal, designar a terceira zona, e em Mossoró a 33ª zona eleitoral. Trago para a apreciação de Vossa Excelência uma formalidade que o TSE exige, né, todos os tribunais fazemos. Então, por óbvio, né, em todos os juízos é o respectivo juiz eleitoral, né, o poder de polícia. Como Natal tem que designar, então, Natal e Mossoró, uma portaria conjunta assinada por mim e por desembargador Ibanez, enquanto corregedor, estamos designando a terceira em Natal e a 33ª em Mossoró. Estamos trazendo para a apreciação de Vossa Excelência, se for o caso, ratificar. Todos acompanham? Minha parte, sim, senhor presidente. Eu só faço uma sugestão, mas até tenho certeza que a presidência, a corregedoria já deve ter feito, porque assim o fez naquela portaria anterior que tratou dos processos de prestação de contas. Sim. É que mesmo naquelas zonas eleitorais que cada município uma zona, indique as zonas, porque com esse rezoneamento muitos municípios ainda estão meio que desorientados quanto a qual município, qual zona está vinculado. Sobretudo naqueles municípios que a zona está sediada no município, mas tem jurisdição em outros, como Caicó, como Pau dos Ferros. É verdade. Isso foi feito pela presidência, pela corregedoria, na portaria da contabilidade. Então, que seja feito desse modo. Perfeitamente. Então, está aprovado nesses termos, já assinado por mim, pelo desembargador Ibanez, trouxe apenas para apreciação da Corte, e se fosse o caso, ratificar, Vossa Excelência estão ratificando, agora está aprovado. Então, não há mais processo mesmo para julgamento. Razão pela qual declaro encerrada a sessão e convido para o gabinete para, de praxe, né, o lanche, né? Tá certo.